Graça e paz. Semana passada nós iniciamos aqui em nossa comunidade uma série que nós estamos dando nome simplesmente de Apocalipse. Semana passada, na nossa primeira parte da introdução, se é que eu posso dizer assim, nós falamos sobre o efeito ou os efeitos causados simplesmente pela palavra Apocalipse. Então a gente entendeu e a gente entende que a própria palavra Apocalipse tem causado sensações mais diversas nas pessoas: medo, ansiedade, não é? Também alguns causa curiosidade de querer também definir ou discernir, né, os escritos no Apocalipse. Então eu gostaria de lembrar você que na semana passada nós falamos sobre os efeitos da palavra Apocalipse, e hoje eu gostaria de voltar ao que eu poderia chamar de segunda parte da introdução. Eu queria trazer como tema para essa palavra o seguinte tema: interpretação, a escola e o método. Já já nós vamos saber por que desse tema. Eu quero ler com você o versículo 1 de Apocalipse capítulo 1. Interessante, semana passada nós lemos do verso 1 ao verso 3 e hoje eu gostaria de simplesmente ler o verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo, as notificou ao seu servo João. Amém. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós queremos agora, no nome de Jesus, clamar ao Senhor para que o Senhor venha ministrar o nosso coração, que o Senhor venha trabalhar esse tema na nossa vida, para que possamos olhar para o Apocalipse daqui para frente de uma forma um pouco diferente. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Como eu estava dizendo, semana passada nós falamos sobre os efeitos da palavra Apocalipse. E quando se fala de Apocalipse, geralmente se pensa em caos, em desolação, em destruição. Porém, a palavra Apocalipse significa revelação. E é desta maneira que nós vamos iniciar a nossa ministração de hoje, falando exatamente de revelação. A primeira frase do versículo 1 vai dizer revelação de Jesus Cristo. Então, partindo desta verdade, nós precisamos fazer algumas perguntas, levantar alguns questionamentos. Nós poderíamos, por exemplo, perguntar por que tanta dúvida existe acerca desse livro, uma vez que ele é uma revelação. Por que tanto suspense gerado em torno desse livro? Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas existe uma série de dúvidas, suspense. A pergunta que eu faria também é por que tanto medo domina boa parte das pessoas, até mesmo ao pronunciar a palavra Apocalipse? Por que tanta especulação em torno desse livro? Por que tanta teoria envolvendo o Apocalipse? E por que, já no século 21, no terceiro milênio, ainda tantos aproveitadores? Na semana passada falamos sobre os aproveitadores. Há tantos aproveitadores tirando proveito das interpretações do Apocalipse. Nós podemos observar que existe uma gama de linha de interpretação. E ao observar essas linhas de interpretação, eu pude observar que existe pelo menos 4 métodos diferentes: o preterista, o idealista,
o futurista, o histórico, e que uma vez dadas esses métodos, uma vez criados esses métodos, parece que a ideia é que nós possamos aderir a alguns deles, ou algum deles, ou fazer uma mesclagem entre alguns. Isso vai de cada pessoa que analisa o Apocalipse. Podemos ver aí pelo menos 3 linhas divergentes de escolas sobre as interpretações do Apocalipse, e principalmente com respeito à volta de Jesus, ao milênio. Nós vemos aí o pré-milenismo, o pós-milenismo, o amilenismo, e aí a gente fica pensando o seguinte: sendo eu batista, em que linha dessa eu devo partir? Sendo batista, em que linha dessa, em que método desse eu posso usar ou devo usar? Sendo eu um assembleiano, que método eu vou usar? Que linha de pensamento eu vou seguir? E ao analisar isso, ao orar, ao buscar a presença do Pai para ensinar a minha comunidade, nós chegamos a uma conclusão que, querendo ou não, uma vez que todas as linhas de pensamento, todas as escolas e métodos, elas usam a Bíblia como parte, a parte investigada. Na verdade, o que traz é que o Apocalipse é um livro investigado, e dessa investigação saem então as teorias. A teoria do pré-milenismo, a teoria do pós-milenismo, e cada um que defende essas áreas diz que esta é a verdadeira. Uns que usam o método futurista, outro o preterista, outro o idealista, o outro o histórico, e cada um deles dizem: é verdade isso aqui. Na verdade, são interpretações teóricas, e nós precisamos acordar para isso no nosso tempo, porque mesmo todas essas linhas de pensamento, quantas pessoas têm medo do Apocalipse, quantas pessoas têm um suspense tremendo a respeito disso, quantas pessoas não gostam nem de falar sobre esse livro. Então eu gostaria de trazer aqui algo que o Senhor tem colocado no meu coração. A primeira frase desse livro, desse livro e desse versículo é revelação de Jesus Cristo. Então as perguntas são essas: uma vez que é uma revelação, por que tanta dúvida? Uma vez que tem tantas teorias, será que essas teorias estão tentando descortinar o que já está descortinado? Será que estão querendo revelar o que já está revelado? Será que cada uma dessas teorias e métodos poderia ser chamada de a revelação da revelação? Porque uma vez que a própria palavra de Deus, o próprio João que viu tudo isso, ele relatou que isso aqui é uma revelação. Algo uma vez revelado não precisa ser de novo revelado, porque uma vez revelado é para que todo mundo saiba. A Bíblia vai dizer claramente que essa revelação foi dada por Jesus, ou foi dada a Jesus pelo Pai, e ele as notificou a João para que pudesse mostrar aos seus servos. Nós somos os servos do Senhor, a igreja do Senhor. Deus habita em nós pelo seu Espírito. A Bíblia vai dizer lá, Paulo aos Coríntios vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Então por que ainda tanta discussão, tanta divergência, tanta confusão, tanta dúvida, tanto medo, tanto suspense e tanta teoria acerca de um assunto já revelado? Então falta alguma coisa. Falta alguma coisa, não é na palavra. Se Deus está dizendo que revelou, por que ele teria o objetivo de dizer que é uma revelação, se tudo está escondido aos nossos olhos, aos nossos entendimentos? Então há uma névoa, há uma cortina sobre o que está descortinado, mas na verdade a cortina são os teóricos, são os mestres, são os estudiosos de todos os tempos que vêm colocando essas cortinas sobre o que, segundo a palavra de Deus, já está descortinado, já está revelado. E ao que está revelado, não precisa ser mais uma vez revelado, já foi revelado. Pensa comigo isso.
Então essas linhas de interpretações do que está revelado acaba, ao invés de esclarecer algumas coisas, acaba colocando ainda mais dúvida, mais sombra, mais ignorância, mais escuridão sobre o assunto. Vamos ao versículo 1. Primeira frase fala de revelação. Revelação é a divulgação, é a declaração, é a exposição de algo. Exposição é tornar algo exposto, algo que estava escondido passa a ficar exposto à vista de todos. Aqui não é de todos no sentido humanidade, mas de todos no sentido servos de Deus, porque Jesus diz aqui que essa palavra foi dada a João para mostrar aos seus servos. Então, se você é uma serva do Senhor, um servo do Senhor, essa palavra já está revelada para você. Mas nós vamos aqui um pouco entender isso aqui. Então, uma vez que é uma revelação, é um descortinamento, segundo o próprio significado da palavra, que sentido faria termos tantas dúvidas? Que sentido faria tantas tentativas de trazer ao conhecimento das pessoas aquilo que já foi revelado? Como eu disse agora há pouco, seria o quê? A revelação da revelação? Seria revelar o revelado? Essa é uma discussão que a gente deveria pensar. Eu não sei se faz sentido para você, mas faz muito sentido para mim pensar dessa maneira. A Bíblia vai dizer que Deus deu, e a ideia de Deus estar dando significa dizer que essas revelações vieram da origem de todas as revelações, o próprio Deus. É por isso que está bem claro no versículo 1 que Deus deu a Jesus para mostrar aos seus servos, e esse notificou a João. Então a outra frase vai vir aqui exatamente essa, para mostrar aos seus servos. Se é para mostrar aos seus servos, significa que é para mostrar a você que é serva e servo do Senhor. E se foi o objetivo de Deus mostrar para nós, qual o sentido de tanta dúvida, de tanto medo, de tanto distanciamento desse livro, de tanta omissão de nós pastores em ministrar esse livro à igreja, a não ser alguns poucos versículos que tiramos para uma mensagem temática, mas muitas vezes nós não fazemos a exposição do livro para a igreja. A primeira coisa que a gente vai observar aqui é o fato da literalidade do livro. É literal? É alegórico? Alguns taxam de que o livro é alegórico, mas é bom entender que a revelação em si não é alegórica. João não é uma alegoria, é real. Jesus não é uma alegoria. Deus não é uma alegoria. A igreja de Jesus, destinatária dessa carta, não é uma alegoria. Então existe literalidade e existe alegoria. E a alegoria está nos símbolos, nos números, nas figuras, nas criaturas apresentadas, contidas nesse livro. Sobre isso nós vamos falar no decorrer da nossa série. Essa série, eu gostaria muito de dizer para você que o nosso objetivo de estar aqui transmitindo essa palavra é para que você, para que nós possamos ter um estudo sobre o Apocalipse. Eu não sei quando é que vai terminar essa série, mas eu quero aqui dizer para você que no que depender desse pastor aqui, você vai ter acesso através do nosso canal do YouTube. Então eu gostaria de continuar aqui falando sobre isso. Na minha visão, é tanto literal quanto alegórico, porque quem está dizendo, quem está dando a revelação, quem está sendo usado para a revelação, quem está recebendo a revelação, não são alegorias, mas sim as mensagens muitas vezes transmitidas de forma alegórica, para que haja realmente um entendimento. E talvez exatamente isso que as pessoas estão levando como uma confusão muito grande. Irmão, irmã, escuta uma coisa: você que está recebendo essa carta,
você tem o próprio Espírito Santo, que foi o que revelou, foi o que inspirou, foi o que notificou João, e ele está em nós. Então por que tanta falta de entendimento? A Bíblia vai dizer claramente que se nós não temos entendimento, não temos sabedoria, a gente só precisa fazer uma coisa: a gente precisa pedir a Deus que Ele dá a todos liberalmente. Por quê? Porque o objetivo de Deus é que eu e você conheçamos a sua palavra, entendamos a sua palavra, creiamos na sua palavra. Então eu quero aqui trazer para você algo que o Senhor ministrou no meu coração nesse tempo, acerca da escola e do método de interpretação. É muito importante que a gente tenha isso no nosso coração. Eu não quero aqui hoje discorrer sobre cada escola, sobre cada teoria, cada método, sobre quem pensa assim ou quem pensa desse outro jeito. Eu acho que tudo isso, o próprio Apocalipse tem um propósito. E o propósito aqui não é que houvesse na humanidade uma discussão de várias linhas de pensamento divergentes acerca dele, mas que nós focássemos no verdadeiro sentido de olhar para o Apocalipse e vermos uma carta de esperança, uma carta de confirmação, de consolo, uma carta para nos deixar tranquilos, para nos deixar felizes, esperançosos, com a fé renovada, e não como um livro tenso. As nossas igrejas, os nossos membros de igreja, eles olham para esse livro com uma tensão tremenda. Mas eu quero aqui trazer para você algo que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero trazer para você algo que o Senhor ministrou no meu coração acerca disso. Eu tenho mostrado para a nossa comunidade que o que o Senhor deseja é que nós sejamos fiéis à sua palavra. E como vamos ser fiéis à palavra se não conhecemos a palavra? Então gostaria aqui de trazer o que o Senhor ministrou no meu coração nessa semana sobre a escola. Eu tenho dito que não é mais uma escola de interpretação. Eu não criei mais uma escola. Eu não estou criando mais uma escola. Eu não estou criando mais um método. Eu não estou inventando mais um método. Não é essa a questão, porque não é nada a inventar. Glória a Deus. A verdade é que nós precisamos nos ater numa situação que é muito interessante. É que a palavra de Deus não é teórica, ela é prática, porque ela é nossa regra de fé e prática. A palavra de Deus não é uma teoria para que a gente olhe aqui e pense assim: eu preciso desvendar essa teoria e trazer uma discussão. Eu confesso que quando eu comecei a estudar a meditar sobre essa ministração de hoje, eu fiquei pensando muito em trazer para a comunidade, para a nossa comunidade, para a nossa igreja, para aqueles que nos veem, nos ouvem, sobre um esclarecimento sobre cada linha de pensamento, sobre o que seja pré-milenismo, sobre as dispensações, ou sobre o pré-milenismo histórico, ou pós-milenismo. O que Jesus disse para mim nessa semana é o seguinte: olha, se você é pré-milenista, pós-milenista ou amilenista, se você usa o método futurista, preterista, idealista ou histórico, eu quero dizer para você que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E ser um pré-milenista ou um pós-milenista não vai alterar no fato de sermos ou não levados com Jesus, sermos salvos por Jesus. Isso é muito sério, queridos.
Talvez você está me ouvindo hoje e você fala, eu não concordo porque eu tenho a minha visão, eu já aderi a uma dessas teorias, que cada um que defende uma teoria vai dizer que ela é a correta. Mas o que é mesmo correto em tudo isso? Eu não estou aqui para trazer uma polêmica, mas para trazer um descanso para a nossa alma, para trazer aqui não uma superficialidade, trazer uma escola nova de interpretação. Não é uma escola nova. Há um método novo, também não é um método novo. Graças ao nosso bom Deus, poderoso Deus, eu não inventei um método, nem criei uma escola. Eu só quero chamar a atenção sua, querido irmão, querida irmã, para um fato muito abençoador que o Senhor ministrou no meu coração nessa semana, sobre a escola e o método. Portanto, o tema dessa ministração é esse: interpretação, a escola e o método. Foi o que o Senhor direcionou, ou me direcionou, enquanto meditava sobre esse ensino. A escola é a escola do secreto de Deus. Eu dei o nome de ESD. E o método é uma explosão, é um boom. Bíblia, obediência, oração e meditação. BOOM. Eu queria que você levasse muito a sério isso, porque não é uma brincadeira, não é um joguinho de letras, mas a verdade é que a escola é a escola do secreto de Deus, porque não há escola maior, não há escola melhor, não há. E não é só para a interpretação do Apocalipse, mas para a interpretação da Bíblia. E eu diria que não é nem só para a interpretação da Bíblia, eu ousaria dizer que é para a interpretação de todas as coisas. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne bem todas as coisas. Então a escola do secreto não há escola melhor. Talvez você que está me ouvindo, você tenha aprendido muito na casa do Senhor, porque é importante ir, é importante congregar e aprender, mas você tem aprendido cerca de 1 hora de ensino, 1 hora e pouco de ensino, 1 hora e meia no máximo de ensino, num dia da semana ou 2, talvez no meio da semana, quarta ou quinta-feira e no domingo. E em cada uma dessas ministrações vamos calcular aqui o máximo, um número grandioso de você ser ministrado com a palavra 1 hora e meia a cada dia que você vem ao culto, ao templo. E nesse período você vai ter durante a semana 3 horas de ministração. Isso é muito, porque não dá isso. Enquanto ministrava a minha congregação sobre esse assunto, veio algo no meu coração, quero aqui ministrar a você que está me vendo. Para um garoto, para uma menina, um menino, para qualquer pessoa que estuda, passar de ano no final do ano, ele tem que frequentar a escola 5 dias por semana, e a cada dia desse, ele estuda durante 4 horas. Faça isso na escola do secreto de Deus. Separe 4 horas por dia estudando na escola do secreto de Deus, e você vai discernir. Alguém disse que um bom leitor, se ler a Bíblia 1 hora por dia, ele estudaria a Bíblia durante 3 meses do ano. A ideia não é ler a Bíblia, a ideia é você estar na escola de Deus. E quando a gente está na escola, a gente não só escreve, não só lê, mas também ouve o professor, mas também vê o professor face a face. Por isso não há melhor escola para a interpretação do Apocalipse ou qualquer outro livro do que a escola do secreto de Deus.
Mateus capítulo 5, versículos 5 e 6 vai dizer que quando você for orar, não seja como os hipócritas, que se comprazem em estar nas esquinas das ruas, ou de pé nas sinagogas, porque eu digo a verdade, disse Jesus, que eles já receberam o seu galardão. Mas você, meu filho, minha filha, quando for orar, você entra para o seu quarto, é o seu lugar secreto, fecha a porta e fala ao seu pai que está em secreto, e ele que te vê em secreto te recompensará. É a escola do secreto. Deus disse assim para o povo: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandiosas e ocultas e insondáveis que vocês não sabem. Não há melhor escola para a interpretação do Apocalipse do que qualquer outro livro, ou até mesmo qualquer circunstância da vida. Não há melhor escola do que a escola do secreto de Deus, e foi isso que o Senhor me falou, e disse: pare de se preocupar com as linhas de interpretações, com os métodos, e olhe para o que eu vou te falar agora. Há um lugar secreto que os estudiosos estão esquecendo de entrar, que os teóricos da Bíblia e do fim do mundo estão meio que distanciando-se por causa dos seus próprios conhecimentos. Mas você não sabe nada. Deus falando comigo: você não sabe nada, então você vem para o meu secreto e eu vou te mostrar a escola que eu quero que você estude nela, que você quer que você frequente, a escola do secreto. E qual o método que eu vou usar? Eu vou usar pelo menos 3 coisas: a Bíblia, a oração, a obediência e a meditação. Partindo desse princípio, eu penso que quanto às escolas e os métodos já conhecidos até então, penso que são teorias. E o que são teorias, a não ser especulações, conjecturas, pressupostos, imaginação, tentativa de criar uma ideia sobre um assunto. A verdade é essa. Porém, quanto à escola e o método que eu quero apresentar, ou que eu apresento hoje, estes não são teoria, estes são realidades, são reais, são comprovados e dispensa discussões. Jamais, querido pastor que me ouve, querido mestre que me ouve, jamais alguém vai ousar discutir com você sobre esta escola, sobre a veracidade, a grandeza, a comprovação, a confirmação dessa escola. E jamais alguém vai questionar o seu método, se você estiver usando o método Bíblia, oração, obediência e meditação na palavra. Essa escola e esse método são indiscutíveis. Eu não tive como discutir isso com Deus, eu não tive como repensar isso, eu não tive como ficar calculando se eu daria ou não isso para a igreja do Senhor. E eu queria ver aqui alguns textos. Primeiro, volte lá no versículo 1 do capítulo 1 de Apocalipse, você vai ver a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Quando se trata de devem aqui, não está falando assim, possivelmente vai acontecer, não, deve no sentido de é necessário que aconteça. E ele vai dizer isso. Eu também gostaria de pensar com você sobre essa questão do Apocalipse, da revelação. É que a Bíblia vai dizer no Salmo 25, versículo 14, que os segredos do Senhor são para aqueles que o amam, para aqueles que o temem. Os segredos, eu vejo o Apocalipse como Deus resolvendo abrir o seu coração para a sua igreja.
descortinar o que estava até então oculto. Ele entrega essas revelações, ou essa revelação para Jesus Cristo, e ele as notifica a João, e João então transmite a nós. Aí sim, numa linguagem muitas vezes alegórica. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Eu quero ler com você. Provérbios capítulo 9, o versículo 10. É importante demais, querido, pensar e rever o que você acaba de ouvir. Aqui diz assim no verso 10 do capítulo 9 de Provérbios: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Então está dizendo o seguinte: se nós tememos a Deus, se nós amamos a Deus, a sabedoria vem acompanhada disso, e nós não teríamos dificuldade para interpretar a palavra do Senhor, os mistérios do Senhor. Ainda Provérbios no capítulo 2, Provérbios 2, se você não tem como ler agora, anote aí, verso 4 ao verso 6 diz assim: se como a prata a buscares, e como tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria da sua boca. O Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Isso aqui está falando de buscar a sabedoria. Ainda Jó no capítulo 12, vamos a Jó, capítulo 12, quero ler com você o verso 13, que diz assim: com Deus está a sabedoria e a força, Ele tem conselho e entendimento. Por que eu estou lendo esses textos? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, nós mesmo pastores, aqueles que são responsáveis por transmitir a mensagem verdadeira do Senhor à sua igreja, estão se alimentando de teorias, se alimentando de temas não confirmados ou divergentes da mesma palavra. E como não falar aqui daqueles que simplesmente dizem assim: eu não tenho opinião formada sobre isso, eu não entendo sobre isso. Então omite o fato de ministrar o Apocalipse à sua igreja, deixa os livros complicados para lá, porque isso não é para nós. Não é assim. A Bíblia diz que Deus dá sabedoria, que Deus dá entendimento, e para que a gente não tivesse desculpa nenhuma, meu irmão, primeiro Ele chamou-nos para o ministério, segundo, a nós e a todos os crentes, Ele decidiu habitar dentro de nós. E se Deus está aqui, toda a sabedoria necessária para falar da palavra de Deus está em nós. Então, se está faltando algo, é a nossa busca, a nossa entrega, e não tentar desvendar o que já está desvendado. Talvez seja por isso que haja muita confusão, porque os homens estão tentando explicar o explicado, estão tentando revelar o que está revelado, estão tentando fazer exposição do que já está exposto. Olha isso: com Deus está a sabedoria e a força, Ele tem conselho e entendimento. E por final, eu quero ler com você mais um texto para a gente encerrar. Eu quero ler 1 Coríntios capítulo 2. Eu amo esse texto porque esse texto me dá uma base muito grande para que nós possamos ministrar a palavra do Senhor sem medo, com temor e tremor diante de Deus, mas sem medo,
de abrir a palavra e falar a verdade. Às vezes nós queremos minimizar determinadas coisas, isso é um perigo. Olha o texto. Todavia, eu estou lendo 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 6, diz assim: todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, aquela que cria algumas coisas, geram teorias, não a sabedoria desse mundo, nem dos poderosos desse mundo. Olha isso, que se aniquilam, porque a teoria, ela se sustenta até que uma outra teoria mais forte do que ela aparece. A teoria só deixa de ser teoria se ela for descoberta como verdade, ou se ela se estabelecer na verdade, e aí ela deixa de ser teoria, porque aquilo que é real não é teoria, e se é teoria não é real, e se não é real não tem a ver com a palavra, porque a palavra é real, Deus é real, Cristo é real, a igreja é real, a mensagem é real. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu quero continuar lendo. Diz assim: não falamos a sabedoria, não falamos a sabedoria do mundo, nem dos poderosos que se aniquilam, não, falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério para o mundo, não para os servos. Oculta em mistério, olha, eu vou comprovar isso agora, olha isso. Oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desse mundo a conheceu, mas se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Qual era a teoria deles? Esse cara vai tomar nosso governo. Qual a teoria deles? Esse cara é o impostor. Qual é a teoria deles? Esse cara não é filho de Deus. Qual é a teoria deles? Esse cara não é Deus. Qual é a verdade? Ele é o Filho de Deus, o Messias escolhido, aquele que deu a sua vida pela humanidade. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Ah, queridos, vamos aqui. Olha o que diz o verso 9: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou, já revelou aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, o coração não sentiu. Diz o apóstolo Paulo no versículo 10 que Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra as coisas, todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Agora olha uma coisa interessante: o Espírito de Deus habita no crente, e ele sabe as profundezas de Deus. Você já parou para pensar nisso? Mas nós, olha isso, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Está claro, meus queridos? Disso também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, isso significa aquele que é servo e serva do Senhor Jesus. O que é espiritual discerne bem a tudo,
e ele de ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Aí ele encerra dizendo, mas nós, a igreja do Senhor, nós temos a mente de Cristo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu quero encerrar dizendo que, tendo em vista os efeitos da palavra Apocalipse, ou melhor, dos estigmas criados em torno dessa palavra, foi o que falamos na primeira sessão, na primeira semana dessa série. Hoje fomos ministrados sobre a escola e o método. Escola essa e método esse que são eficazes para estudarmos e entendermos não apenas o Apocalipse, como já disse, como toda a palavra de Deus. Lembrando que não falamos de mais uma escola, de mais um método, mas falamos sobre a escola e o método. Artigo definido, sabe por quê? Porque se tem algo que eu posso dar total certeza em Deus aqui, é que esta escola e esse método não são teorias, não são apenas teóricos, mas são reais, são eficazes, são tremendos. Essa escola e esse método não são acessíveis apenas aos poderosos, aos mestres, aos estudiosos, aos grandes pensadores, mas a todos, dos mais simples até os mais catedráticos. E também, eu encerro dizendo, não são teorias, não são suposições, não são conjecturas, não são pressupostos, mas são reais, fatos comprovadamente confirmados. Que Deus possa a cada dia deixar isso bem claro ao nosso coração e com muita alegria dizer: Deus tem nos revelado, e não há teoria sobre a vinda de Jesus, sobre o fim de todas as coisas, sobre o Apocalipse, sobre qualquer outro livro da Bíblia. Não há teoria que possa suportar o verdadeiro poder da escola aqui apresentada, a escola do secreto de Deus. Não há método que possa superar o método apresentado hoje: Bíblia, oração, obediência e meditação. Que Deus em Cristo te abençoe e que você possa crescer a cada dia na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, porque é o conhecimento da verdade que nos permite cada vez mais, como igreja do Senhor, sermos indestrutíveis. Porque a Bíblia vai dizer que a única coisa que pode ameaçar e pode destruir o povo de Deus é a falta de conhecimento. Portanto, como disse Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, eu quero, ó Deus, pedir ao Senhor uma bênção sobre a pessoa que está me vendo agora, me ouvindo, e que, ó Deus, se há alguém nessa casa, nessa família, necessitando de paz, que haja paz nessa casa. Se precisando de cura, que o Senhor venha descer com providência e cura sobre essa casa. Se há, ó Deus, uma necessidade de restauração, se há problemas emocionais, se há problemas conjugais, Pai, no nome de Jesus, eu sei que nada, nenhum tipo de problema, nenhum tipo de doença pode superar ou pode ficar de pé diante do Teu poder. Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos cada família, oramos pelas nossas cidades, oramos pela nossa cidade de São Miguel do Guaporé. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar cada um, para a glória e para a honra do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Talvez eu tenha esquecido de falar isso. Meu nome é Amarildo, sou pastor da Igreja Batista Cristo Rei, em São Miguel do Guaporé, Rondônia. Deus abençoe
e até a próxima ministração sobre o Apocalipse. Até lá.